Eu sou o Carlos. Sou o Gabriel. E eu sou o Murilo. Trabalho 3 de redes, servidor de arquivo. Nós implementamos um cliente de servidor usando a API de sockets em C. E vamos dar uma passada primeiro pelo código. Depois a gente vai para a prática demonstrando o funcionamento do servidor usando a Telnet para conectar o cliente e o servidor. O código é baseado no que foi feito em aula também, né? Que a gente fez o get. Teve uma aula explicativa de como é que fazia um get de um arquivo. Então, muita coisa aqui vai ser igual. Então, vou explicar o que é diferente, né? Que é o que acaba fazendo esse código ser o que foi pedido no trabalho. Bom, a primeira coisa que é diferente é o fato da gente ter threads nesse código, né? É um requisito do trabalho que podem ter conexão simultânea. E a thread não foi implementada na aula, então é uma coisa diferente que a gente tem aqui. Então, toda vez que tem um cliente novo, que é feita uma conexão nova, ele cria uma thread. E essa thread, ela executa essa função socket thread, que é exatamente a função que estava aqui antes de existir a thread, né? Que seria só o get, que no caso seria o processamento do request. Se a gente vir nessa socket thread, que tá aqui, a gente vai ver o que ela faz, né? Ela recebe o socket e recebe qual que é os parâmetros do request da pessoa, né? Sendo ele get, create, remove ou append. E aí ela faz o processamento, né? Então, se o receive ali for maior que 0, isso aí já tinha também, então ele faz o request. Aí eu coloquei uma flag, né, isValidRequest, recebendo esse getRequest que a gente fez em aula, para conseguir validar se o request que a gente está recebendo é algum dos tipos que a gente precisa receber. No caso, os requests que a gente precisa receber são do tipo get, create, remove e append. Então, se for alguma coisa diferente disso, o servidor dá erro, né? Ele printa um erro lá de que input é inválido. Para fazer esse get request, eu tenho uma função, uma outra função auxiliar, que é essa words, que ela serve para separar as entradas que a gente dá, né? Então, a gente vai separar o que tem aqui, né? E vai verificar, isso aqui tá descrito dessa maneira, então é isso. Por exemplo, se a gente digitar algum comando, por exemplo, get, e o arquivo, né? .txt, por exemplo, e ele vai entender que que são duas palavras, né? Então aqui entra no number of words, né? Que seriam duas palavras, e pegaria um método e file name. E a gente teve que fazer isso para conseguir fazer. Foi o jeito que a gente achou, na verdade, né? Talvez tenha um jeito mais fácil, mas foi o jeito que a gente achou de fazer para conseguir fazer o append, que foi o que deu mais trabalho pra gente, né? Então, todos os métodos que a gente chama são dois parâmetros, né? Que é o método, no caso, que é get, create, remove e append, e depois o arquivo. No caso de não ser o append, né? Que seria esse case 2. Se for 3 palavras, no caso o append, um conteúdo entre aspas, e o arquivo, ele tem uma diferença aqui, né? Tem um regex aqui que faz esse tratamento de pegar o que está entre aspas e deixar bonitinho. E na função auxiliar aqui, na number of words, ele tem uma verificação para não contar isso como uma palavra, né? Então, para não dar problema. E seria exatamente isso aqui, ó. Last C igual a 34. 34 é o ESC2 da aspas, né? E ele conta tudo que tá dentro da aspas como se fosse uma palavra só, né? Pra não dar erro. E entrar exatamente aqui. Então, dependente de quantas palavras tiver dentro da aspas, vai sempre entrar aqui se forem 3 palavras. E o método tem que estar correto também, né? Get, create, remove e append. Beleza. Depois de pegar o request e fazer o scanf, a gente volta pro processamento aqui. E no processamento a gente tem qual que é o tipo de request que a gente tem, né? Então a gente vai pegar o método que a gente colocou dentro ali aqui, né?
no scanf e vai comparar com essas constantes, né? Que no caso aqui elas falam por si só, né? Requisição get, requisição create, requisição remove, requisição append. Se não for nenhuma dessas requisições, ele dá um erro, retorna um erro, método não suportado, e é isso. Agora, se for uma delas, vamos passar cada uma aqui. O primeiro método é o OpenFile, é que a gente recebe, abre o arquivo e se der o erro, a gente joga o erro. Se não der o erro, a gente manda a mensagem que o arquivo foi aberto com sucesso e mandamos o conteúdo do arquivo. Aqui o sendFile é outra função auxiliar para esse método e é a função que realmente manda o arquivo. Então nós recebemos aqui o unsigned char e fazemos a leitura. Faz a leitura caso ele exista e manda para a pessoa. É uma função recursiva, pois caso o tamanho do arquivo seja maior que o do buffer, a gente precisa mandar várias vezes. A próxima função que temos aqui é quando o método é o create. Então chamamos o createFile, essa função aqui que verifica se o arquivo existe primeiro. Se o arquivo já existe, ele não retorna nada e manda uma mensagem para o cliente explicando que o arquivo existe já. Se ele não existe, a gente chama a função de create para criar o arquivo e caso ocorra algum erro durante o processo de criação do arquivo, geramos o erro para o cliente também. Caso não dê erro, a gente cria o arquivo e retorna com mensagem de sucesso. O próximo método que a gente tem é o remove, e a gente chama ele de removeFile. Esse método consiste em verificar se existe algum arquivo para ser removido, e ele usa o access para isso. E se existe, ele chama o remove com o file nele. Se der errado, ele manda uma mensagem de erro, falando que o arquivo não pode ser removido. E se der certo, ele fala que o arquivo foi removido e retorna. Caso não exista o arquivo, ele também envia uma mensagem falando que o arquivo não existe, então não tem como remover. Passando para o último método, que é o append, né? AppendFile. Ele também, que nem os outros, verifica se existe um arquivo e verifica se você tem a permissão de escrita para poder fazer o append do conteúdo, né? Depois disso, ele abre o arquivo. Se der erro, ele manda uma mensagem de erro, falando que o arquivo não pode ser aberto. Se não der erro, ele faz o write para escrever o conteúdo que foi passado na requisição que o cliente enviou para o servidor. Depois desse write, se der erro, ele manda uma mensagem falando que não pode fazer o append. E se não, ele manda que foi ok. A gente colocou também para abrir o arquivo para mostrar para o usuário que foi tudo ok. É como se fosse o método get, mas é direto do append mesmo. Acho que a gente passou por tudo aqui, né? Tá, agora vamos para a parte prática então. Vou abrir aqui o terminal. Eu vou abrir 3 clientes. Deixa eu diminuir um pouquinho. Bom, 3 clientes e um servidor aqui pra gente rodar, né? Vamos compilar, né? Então, o nosso file server. E vamos rodar ele aqui na porta 6000. Até aqui é basicamente igual que a gente tem na aula, né? Então não tem diferença. Eu vou conectar um usuário. Quando conecta um usuário, ele dá o feedback ali no servidor conectado com o cliente. E aqui quando a gente vai conectar o segundo usuário, a gente pode ver a diferença, uma das diferenças já, né, que a gente tem, que no caso aqui a gente tem paralelismo, né? A gente consegue rodar as duas coisas, os dois clientes ao mesmo tempo, diferente do que acontecia na aula, que a gente precisava esperar o processo de um acontecer para depois rodar o do outro. E mesma coisa se eu rodar um terceiro cliente aqui, ó, ele também vai conectar ali. Tá, então eu vou abrir mais um cliente, na verdade, porque daí eu consigo mostrar todos os processos fazendo um por cada cliente. Então esse aqui vai ser o cliente 4. Conectou ali também. Tá, eu vou
só mostrar que não tem nada aqui, né? Tem só o file server e fileserver.c. Eu vou criar um arquivo chamado de trabalho redes.txt e ele dá o feedback de que foi criado e aqui mostra também que foi criado, né? Então aqui a gente pode ver que o arquivo de fato foi criado, trabalho redes.txt. Aqui eu vou remover esse arquivo já, né? Vou mostrar como é que funciona o método de remover. E deu tudo certo, né? Você pode ver aqui, file removed. E lá no servidor mostra também os logs. Então, se a gente dar um ls aqui, não tem nada. Eu vou criar de novo esse arquivo. Vou criar um outro arquivo agora, né? Um teste 3 aqui. .txt. E a gente vê que criou ele. E agora eu vou fazer um append nesse teste 3, né? Primeiro eu vou abrir ele aqui, né? Só pra gente ter certeza de que não tem nada dentro. Então a gente vê que não tem nada dentro. Tá vazio. Depois que a gente verificou que não tem nada no arquivo, que tá vazio mesmo o arquivo 3, né? Vamos dar um append aqui. Trabalho 3 de redes. Servidor de arquivos. E o nome do arquivo. Ele deu que tudo tá ok, né? E ele até retornou o que tem dentro do arquivo aqui, né? Trabalho 3 de redes. Então agora eu vou dar um get no arquivo que a gente acabou de dar o append, né? A gente já mostrou ali no outro terminal, mas só pra gente ver de novo. Então aqui, trabalho 3 de redes, servidor de arquivos. E se a gente abrir teste 3 e escrever qualquer outra coisa aqui, e dar um outro get só pra gente ver, a gente pode ver que mudou, né? Trabalho 3 de rede, servidor de arquivo e as coisas que eu acabei de escrever. Então é basicamente isso o nosso trabalho. O append com certeza foi o mais trabalhoso que a gente teve que fazer. E é isso. Quanto a colaboração de cada um, o que a gente fez foi montar um projeto no Git. E a gente ficou no Discord e foi montando código junto, usando mais ou menos o que a gente já tinha visto em aula e tal. E colaborando um com o outro. Claramente, como o Carlos falou, o nosso maior problema foi em fazer o append ali. A gente teve que quebrar um pouco mais a cabeça, mas acho que todo mundo colaborou junto assim, para poder montar esse código. Quanto às considerações finais e à autoavaliação do grupo, eu diria que fomos muito bem nesse trabalho e que o trabalho foi legal, pois pudemos trabalhar juntos programando.